Bom, a gente vai falar agora sobre a Era Mauá, um período muito importante da história do Brasil dentro do Segundo Reinado. Recebe esse nome porque ele está diretamente relacionado ao Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, esse indivíduo aqui da foto. Pois bem, o que foi a Era Mauá? Foi um período em que ocorre um surto industrial no Brasil. Do que se trata? O que é um surto industrial? Diferente de um processo de industrialização, o surto industrial é quando a indústria aparece, mas ela não foi incentivada, não foi projetada. Ela aparece porque existe um ambiente propício para ela aparecer. Existem aqui condições favoráveis para o surgimento da indústria, embora ela não seja projetada, ela não seja pensada pelo Estado, pelo governo. Vamos entender isso melhor. Quais são os fatores favoráveis para esse surto industrial, onde a indústria apareceu, mas ela não vai crescer de maneira contínua, porque não há esse incentivo. Quais são esses fatores favoráveis? Primeiro, dinheiro. Ou seja, havia no Brasil uma quantidade de dinheiro significativa que tinha a origem em função da modernização econômica ocorrida principalmente em função das exportações do café. E também em função da Lei Eusébio de Queiroz, que estabeleceu o fim do tráfico negreiro no Brasil. Muito do dinheiro que seria antes aplicado na escravidão através da compra de escravos, agora com o fim dos mercados de escravos em função da Lei Eusébio de Queiroz, nós não vamos ter mais essa aplicação. Esse dinheiro que seria aplicado na escravidão, que seria usado para a compra de escravos, agora está ocioso. Portanto, esse dinheiro ocioso é um fator favorável e importante, ok? Importante destacar também que o fim do tráfico negreiro vai estabelecer um crescimento significativo da mão de obra livre. E por que isso é importante? O crescimento significativo da mão de obra livre significa o quê? Que nós vamos ter mais mercados. Ou seja, o crescimento da mão de obra livre possibilita o surgimento, o crescimento de mercados consumidores, que é um fator favorável para o surgimento de uma indústria. Ok? O segundo fator vem de uma lei chamada Lei Alves Branco, assinada, decretada em 1844. Essa Lei Alves Branco vai ela reorganiza a cobrança das tarifas alfandegárias, ou seja, dos impostos cobrados sobre as importações. Antes, essa cobrança ainda era organizada a partir dos tratados de 1810, ainda do período joanino. Ela era feita por países. Por exemplo, a Inglaterra pagava, não importa qual produto vendido no Brasil, pagava 15%. Agora não. Agora essa cobrança vai ser feita por produtos, vai ser feita uma lista de aproximadamente 3.000 produtos que a gente importava e a alíquota vai variar de 30% a 60%. Ou seja, os impostos alfandegários aumentaram. Portanto, o que nós vamos ter? Uma política protecionista. A ideia não necessariamente era essa. A ideia do Estado brasileiro era aumentar a arrecadação. Mas um efeito colateral que surge aqui em função da Alves Branco vai ser essa política protecionista. Ou seja, como os impostos sobre as importações estão mais caros, isso evidentemente faz com que haja um incentivo natural à produção e consumo de produtos nacionais. E é dentro deste cenário, com diversos fatores favoráveis, que nós vamos ter um surto industrial, tendo o Mauá como o seu principal representante. Ele vai investir em ferrovias, ele vai investir em bancos, ele vai investir em indústria têxtil e principalmente na indústria siderúrgica, a chamada indústria siderúrgica de Ponta da Areia, onde ele produzia barcos, ele produzia tubulações de ferro, pontes de ferro. Dentro daqueles barcos citados tinha barcos de guerra, barcos mercantes para produtos, ou seja, ele é um cara que vai diversificar bastante a sua produção. Ele vai ser dono de banco, dono de indústria têxtil, dono de linhas de comércio, donos de ferrovia, donos de linhas de telégrafo, dono da siderurgia Ponta da Areia. Tudo bem? Agora, tudo isso daqui vai passar por um processo de boicote. Vamos entender isso melhor. Por que esse processo esse surto industrial não se transformou num processo de industrialização? Por que nós tivemos o fracasso dele? Vamos entender melhor isso daqui. Vamos pensar aqui no Brasil, como um produtor e como um mercado, e na Europa como produtor e como mercado, principalmente a Inglaterra. O Brasil era exportador de produtos primários. Exemplo, café. Exemplo, algodão. Ok? A Europa, principalmente a Inglaterra, importava para o Brasil, nós importávamos da Europa produtos industrializados, exemplo, camisa. E esta relação entre as exportações e as importações era muito intensa, ou seja, as nossas exportações estavam condicionadas às importações. Como assim? O Brasil
vai conseguir vender o seu algodão, vender o seu café, vender o seu cacau e etc., se antes importar os produtos industrializados, como num negócio internacional, num comércio internacional. Ou seja, o que faz a Europa, a Inglaterra, comprar o nosso café e não o café da Colômbia, por exemplo? Porque a gente se compromete a comprar os produtos industrializados deles. Ok? Vale lembrar que aqui no Brasil, quem governava o Brasil era a elite agrária brasileira. Ela que comandava o parlamento, o primeiro-ministro, né, o presidente do Conselho de Ministros, era um representante da elite agrária brasileira. E a monarquia era bastante conservadora, tinha uma mentalidade bastante conservadora. Então, de repente, nós temos um surto industrial dentro do Brasil. Um surto industrial dentro do Brasil. Se a gente tem um surto industrial, significa que agora nós vamos produzir o que antes a gente importava. Portanto, como consequência direta desse surto, nós temos a queda significativa das importações. E se há uma relação entre as importações e as exportações, como consequência da queda das importações, nós vamos ter também uma queda significativa das exportações, o que evidentemente vai ferir os interesses econômicos da elite agrária brasileira, produtora de café, produtora de algodão, produtora de açúcar e assim por diante. E é essa elite agrária brasileira quem domina as instituições políticas públicas dentro do Brasil. Ou seja, essa elite agrária brasileira, no governo brasileiro, tendo o controle das determinações políticas no Brasil, decreta, a partir do governo, uma porção de regras, entre elas uma lei chamada Lei Silva Ferraz, de 1860, onde essa lei Silva Ferraz reorganiza a cobrança das tarifas alfandegárias novamente. Ou seja, o ferro que pagava 60% aqui, o ferro que vai pagar 60% nesse período aqui, não vai mais pagar 60%. E de 60% vai reduzir para 5%. Ou seja, a lei Silva Ferraz, ela vai colocar o Barão de Mauá para competir de igual para igual com a Inglaterra, que já produz todos os derivados de ferro há mais de 200 anos. O ferro pagava 60% de alíquota alfandegária e agora vai pagar 5%. Resultado, o Barão de Mauá vai ter diversas dificuldades com relação a isso. Antes disso, houve um incêndio criminoso também na siderúrgica Ponta da Areia, né, levando o Mauá a um prejuízo muito grande. E daí por diante, ou seja, o que a gente percebe? Que existe aqui no Brasil um fracasso desse surto industrial e do Visconde de Mauá, não em função das regras naturais da economia, mas em função de uma série de boicotes que vão ocorrer por parte do próprio Estado brasileiro. E também em função do fato dos mercados internos brasileiros ainda estarem em expansão. Mas estão em expansão, eles não eram grandes o suficiente, mas estavam em expansão. Poderiam se expandir junto com essa indústria, mas essa indústria vai ser boicotada. Bom, a gente percebe ainda mais, a partir desse boicote da indústria que acontece aqui no Brasil, né, que a mentalidade econômica que regia o Brasil era ainda uma mentalidade extremamente conservadora.